Muito bem, pessoal, boa noite. Professor Camilo, vamos lá para a aula de hoje. Inicialmente, vamos fazer a correção de um exercício que foi deixado aí para vocês sobre dilatação linear. E, na sequência, nós vamos falar um pouco sobre a dilatação volumétrica e também a dilatação superficial, né? Então, vamos dar uma olhada no exercício que ficou aí para vocês fazerem da aula passada. Vou estar fazendo a correção. Então, vamos lá. O exercício é esse aqui, ó. Qual será o comprimento de uma barra de concreto de 2 metros a 30 graus após ser exposta a uma temperatura de 50 graus? Então, para quem não sabe, a gente acabou não tendo tempo suficiente para discutir um pouco mais sobre a dilatação. É o seguinte: todos os corpos estão sujeitos à dilatação, só que uns mais, outros menos. Lógico, aqueles que não mudam de estado logo na sequência, né? A dilatação é uma propriedade, mas existe um limite que aí pode ocorrer, dependendo do tipo de material, uma mudança de estado. Mas vamos pensar no piso, por exemplo. Por que as calçadas são feitas com aqueles quadros, né? Por que a tua cerâmica ela tem um tamanho e existe um rejunte entre elas? Não é uma cerâmica única, por exemplo. Porque é conveniente, né, que você tenha juntas de dilatação, para que quando mudanças de temperatura ocorram, ao crescer um certo pedaço da estrutura, não quebre tudo, não levante a cerâmica, por exemplo, que é muito comum. O sol esquenta uma certa parte, se a junta de dilatação não for bem feita, o material que absorva também essa dilatação pode descolar a tua cerâmica, por exemplo, ou a calçada que é feita inteiriça, sem os quadros, pode vir a trincar depois com o processo de dilatação. E, em particular, pontes, prédios, estruturas muito grandes têm juntas de dilatação. Então, nas pontes, por exemplo, vocês podem perceber que quando a ponte é muito longa, ela tem umas divisórias no asfalto, que às vezes o carro até passa, dá um solavanco e tal, porque aquelas são as juntas de dilatação. Eu não posso fazer uma peça única e não deixar espaço para crescer. Então, por exemplo, se eu pego uma ponte, confino ela entre dois barrancos extremamente rígidos, a hora que ela crescer com a insolação, seja com a incidência solar, essa ponte vai crescer e pode trincar. E alguns prédios, arquibancadas, algumas estruturas em alvenaria, então sofrem essa dilatação e podem dar esse problema. Então aqui, quando você fala do concreto, o concreto sofre dilatação também. O corpo cresce e, se não forem tomados alguns cuidados, pode quebrar. Outra coisa que também sofre muito com os efeitos de dilatação são as máquinas térmicas, né? Porque é o seguinte, imagine um motor, né? Por que o motor tem que ter um controle da temperatura, né? Porque você tem que pôr água, muitas vezes, lá no radiador, e o radiador faz um controle da temperatura de trabalho do motor. Por quê? Porque se você deixar que a temperatura aumente demais, as peças internas podem crescer dentro do motor e travar o teu motor. Então, por exemplo, o que acontece se você não põe água lá no teu radiador? Depois de um tempo, teu motor funde. O que é fundir o motor? Fundir as peças do motor, elas travarem umas nas outras a ponto de não permitir mais o funcionamento do motor. Então, sempre que há variação térmica de alguma coisa, então tem uma temperatura, muda para outra, algo pode acontecer. Então tem que se investigar, tem que se pensar nos possíveis efeitos gerados por essa mudança de temperatura. Tá bom? Então vamos resolver esse exercício. Vamos anotar os dados aí, olha. Então a temperatura inicial era 30 graus, temperatura final 50 graus. Lembre-se que na fórmula, aquele ΔT é a variação da temperatura, né? O concreto é um corpo linear, assim, um corpo
esbelto, né, que nós dizemos que tem uma das dimensões muito maiores que as outras, né, então ele vai crescer linearmente em 2 metros, e aí a gente tem que procurar numa tabela o coeficiente de dilatação do concreto, né? Então, vamos lá. Vamos mudar aqui para a nossa outra tela, né? Aqui anotamos. Então, eu preciso do alfa do concreto. Então, na aula anterior, no roteiro da aula anterior, que eu passei para vocês, o que acontece? Eu deixei do concreto, uma tabela, né, para vocês. Eu estou procurando aqui para abrir, para tentar compartilhar com vocês aqui. Então, só para recordar, vamos voltar a um compartilhamento, abrir uma tela aqui, que é o roteiro da aula passada, né? Então, esse roteiro aqui, olha, fala de a dilatação linear, né, quando cresce em comprimento. Então, a fórmula é essa aqui, ó. A variação do comprimento L, esse delta representa uma variação do comprimento, esse alfa é o alfa do material, ou seja, é a constante de dilatação, coeficiente de dilatação do material que você está usando, L0 é o comprimento inicial, que no caso é os 2 metros, ΔT é a variação de temperatura, lembrando que a variação da temperatura é a temperatura final menos a inicial. Então, aqui eu tinha deixado uma tabelinha. Vamos pegar o concreto por aqui. Tem concreto? Tem o concreto, está aqui, ó. 1, 10 a menos 5. Então, anotemos aí 1 vezes 10 a menos 5. A unidade está ali em cima, indicada aqui em cima, em graus Celsius a menos 1. Graus Celsius a menos 1. Na verdade, esse menos 1 representa a fração inversa, né? É 1 sobre graus Celsius, né? É isso que representa esse menos 1. Muito bem. Então, vamos lá, saindo do compartilhamento, vamos resolver esse exercício. Então, a formuleta é aquela lá, que a variação do comprimento L é alfa vezes L0 vezes ΔT. Então, a variação desse comprimento, quanto ele vai crescer, esse adicional de crescimento aqui, isso aqui é a minha variação ΔL, é o quanto ele vai crescer em relação à sua condição inicial. Tanto é que se ele tivesse apoiado entre duas paredes extremamente rígidas, poderia trincar alguma coisa. Então, por isso que é comum a gente até, quando isso aqui em estruturas pré-fabricadas, você apoiar a sua coluna, a sua viga a uma coluna, sem travar um dos lados. Um lado você pode até ter um travamento aqui por uma trava, vamos dizer, um grande pino aí, sei lá, travando, qualquer coisa assim, pode travar um lado. Muitas vezes o próprio processo de construção das estruturas pré-fabricadas, num lado tem uma trava, do outro, uma trava até fundida no próprio concreto, e a outra não, uma pessoa apoiada, para permitir essa juntinha de dilatação. Está vendo esse espaço? É para poder compensar a dilatação. E quanto eu deixo aqui? Faz-se esse cálculo, e aí você deixa um pouquinho a mais do que der, porque se a radiação solar, por exemplo, esquentar essa estrutura, e ela crescer alguns milímetros, tem esse espacinho aqui para ela poder crescer, né? Então, na verdade, essa é uma ilustração mais prática do que acontece e o que você faz para solucionar esse problema. Por isso que muitas vezes o engenheiro faz esse cálculozinho para ver quanto ele tem que deixar ali de espaço para poder crescer, né? Então, vamos lá. A viga tinha 2 metros. Então, como é nesse exemplo aqui, 2 metros. Quanto eu tenho que deixar mais aqui para ela poder crescer sem prensar em nada, sem ficar restrita ao espaço, né? Eu pego esse coeficiente de dilatação, que é 1/10 a menos 5.
multiplico pelo comprimento inicial em metros, que é 2 metros, e a variação de temperatura é 50 menos 30. 50 menos 30. Então, vamos lá. A variação em metros é 1, 10 a menos 5, vezes 2, vezes, quando dá aqui? 50 menos 30 dá 20. Então, 2 vezes 20 dá 40. 40 vezes 1 dá 40, 10 a menos 5. L. Eu fiz 40 vezes 1, que é número com número, né? E conserva a base, conserva o expoente. Então, 40, 10 a menos 5. 40, 10 a menos 5, se eu multiplicar isso aqui por... Isso está em metros, tá? Então, por exemplo, se eu multiplicar por 1000 esse 40, 10 a menos 5, vou multiplicar por 1000 só para converter para milímetros, para a gente ter uma ideia aqui na régua, né? Só para você ter uma ideia. Então, 40, 10 a menos 5, 1000 vezes, deu 0,4 milímetros. Então, nesse caso, vejo que o concreto cresce pouco, porque 2 metros não chega nem a 1 milímetro. Ou seja, não chega nem a um risquinho. Esse risquinho aqui, daqui para cá, por exemplo. Ó. Só metade desse risquinho aqui. É pouquinho, porque você está vendo no concreto. Se você pegar uma ponte de muitos metros, 20 metros, 30 metros, ela pode crescer lá 2, 3 milímetros. Agora, isso aqui no metal seria já bastante, quase meio milímetro, né? Quase meio milímetro. Um pistão confinado dentro da camisa do motor travaria o motor, por exemplo. Né? Aqui o concreto tem um coeficiente de dilatação relativamente pequeno. Então, não é tão problemático para corpos pequenos, né? Então, 2 metros não é nada. Você pegar uma ponte de 20 metros, já vai ter uma relevância bem maior, tá bom? Então, tá aí a correção. Vamos falar um pouco sobre a dilatação. Então, tá aí a correção. A nossa correção aí deu 0,4 milímetros. É o nosso delta F. É a variação. Vou deixar a resposta aqui. E a parte do cálculo vocês copiem aí no caderno de vocês, tá bom? Então tá aí, vamos dar uma olhada aqui, deixei esse texto para leitura, né? Então, a superficial mexe com a área. Então, imagine que você pegue uma chapa de aço, por exemplo, uma chapa, e essa chapa, ela, por exemplo, 2 metros por 1 metro e a espessura é 1 milímetro. Então, veja que as duas dimensões, 2 metros e 1 metro, são muito maiores do que esse 1 milímetro que é a espessura. Então, logicamente, ela vai crescer de forma superficial e não volumétrica, né? Então, na verdade, crescem significativamente as dimensões maiores, né? As mais significativas. Então, perceba o seguinte, que a fórmula é muito parecida, que a variação da área, tá aqui, ó, esse pedaço aqui que eu estou destacando, é a área inicial vezes um beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, multiplicado pela variação, na verdade, da temperatura, né? Esse delta θ ele está chamando de temperatura, da temperatura. Devia ser um delta T, mas da fonte que eu tirei acabou vendo esse θ, né? Então, ele é bem parecido. A variação da área, a área inicial, vezes um coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação da temperatura. Porém, não é comum ser dado, não é comum. Às vezes o problema até dá, por isso que você tem que fazer uma boa leitura. Não é comum dar o coeficiente de dilatação superficial. É comum você ir na tabela, pegar o coeficiente de dilatação linear e multiplicar por 2, já que são duas dimensões que vão crescer, né? Um lado e o outro lado. Então,
Por facilidade, a gente vai na mesma tabela, pega o alfa, multiplica por 2, porque são duas dimensões que vão crescer agora, e aí você acaba obtendo o beta, que é esse beta, é o coeficiente de dilatação superficial. Aqui temos um exemplo, eu vou fazer aí com vocês, né? Vamos lá. Então, anotemos aí os dados. Então, uma lâmina de ferro, pegue uma lâmina de 10 metros. Caprichou, né? 10 metros por 15 metros é uma grande lâmina, por sinal. Em temperatura normal, ao ser aquecida 500 graus, então ela vai variar. Quando ele fala que foi aquecida de 500 graus, é que aumentou 500 graus. Então, esse delta teta que ele chamou, que é a mesma coisa do delta T, né? Eu estou anotando os dados aqui, já vou mostrar para vocês. 500 graus, vai variar em 500 graus. Qual será a área desta superfície? Então, lógico que o que eu calculo é a variação. Lógico que se eu quero a nova área, eu tenho que somar essa variação à área inicial, né? Foi dado aí que o alfa do ferro, veja, ele não deu beta, ele deu alfa, ele deu coeficiente linear, e não coeficiente superficial, né? Ele não deu beta, ele deu alfa, que é 13 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Muito bem. Então, façamos aí. A primeira coisa é calcular a área desse... Eu vou mudar agora para a tela maior, né? Para vocês verem o que eu estou fazendo. Primeira coisa é calcular a área desta peça, né? Dessa chapa, dessa lâmina. Bem, área, lembrem-se que a área é lado vezes lado. Lado 1 vezes o outro lado 2, por exemplo. Né? Lado vezes lado. É multiplicar o 15 pelo 10, né? Então, a área é 10 vezes 15. Então, a área é de 150 metros quadrados. Então, essa é a nossa área. Muito bem. Tenho a área inicial. É a área inicial. Por isso que a fórmula tem uma área inicial, né? Então, eu sei que a fórmula é o seguinte, a variação da área é a área inicial vezes um beta vezes a variação de temperatura, que eu vou chamar de delta T, mas o delta teta, tanto faz. Que é a variação da área? É a área inicial, essa área zero, 150 metros, quadrados, né, metros quadrados, vezes o beta, mas o que ele deu foi o alfa. O beta, na verdade, é 2 vezes o alfa. Então, por isso que aqui eu vou multiplicar por 2 para obter o valor do beta, né? Então, vou multiplicar por 2, que é o dobro do alfa. Então, 2 vezes o 13, 10 a menos 6. E pela variação que é 500 graus Celsius. 500 graus Celsius. Então, delta área é 150 vezes 2 vezes 13 dá 26, 10 a menos 6, né? Porque eu só fiz 2 vezes 13, na verdade, e mantive a potência, né? Vezes 500. Então, agora multiplicando tudo isso, 150 vezes 26 vezes 500, 10 a menos 6, né? Então, é um numerão, né? Vezes 26 vezes 500. Fiz a parte, multipliquei só a parte numérica. Então, ficaria alguma coisa assim, de 1.950.000, 10 a menos 6, né? Agora, logicamente, que esses 6 zeros aqui, então, na verdade, é tirar 6 casas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alguma coisa do tipo 1,95, né? Então, só para desmanchar a potência de base 10, você desmanchar o número científico. Então, a moral da história é que se você tem uma calculadora científica, vou até mostrar para vocês como que você pode fazer aqui numa calculadora científica, né? Então, vamos ver se você consegue ver aí. O foco não está bom, né? Acho que é...
Você pode digitar aos 150 o 26 elevado a menos 6 e multiplicar pelo 500. Então, quando você multiplica, deu 1,95. Foi aquilo que eu falei para vocês. Esse 1.950.000, quando você tira 6 casas, né, menos 6 casas, a vírgula estava aqui, é como se você comesse 6 casas, ela vem para cá e acaba virando só o 195. Esses zeros acabam morrendo, né? Então, a moral da história é que a variação da área é 1,95 de metro quadrado, que é uma área, né? Então, aumenta quase 2 metros quadrados. Olha que absurdo, né? Então, se a tua área inicial era 150, a área final, a variação, quer dizer, a área final, vamos chamar de área F, é 151, que é somar, né? 1,95. 151,95 metros quadrados. Então, essa é a área, a nova área, né? A nova área é acrescida de 1,92 m, aí 1,92 de metro quadrado, tá bom? Muito bem, pessoal. E se fosse uma área, agora, uma dilatação volumétrica? É igualzinho, não muda nada, só a fórmula que muda o coeficiente de dilatação. Porque é o seguinte, o coeficiente de dilatação, ó, aqui, ó, quanto deu a variação? 1,95, tá vendo aqui? Estava até resolvido aqui. Aí quando você soma com 150, deu 151,95, aquilo que nós fizemos, né, tá registrado aqui no exemplo, né? Agora vamos para a volumétrica. Esse gama representa o coeficiente de dilatação superficial. E ele nada mais é do que o triplo do alfa, que é aquele coeficiente linear. Então, no superficial a gente multiplicava por 2, aqui no volumétrico a gente multiplica por 3, porque são 3 dimensões agora que vão crescer, né? Então, cresce como um conjunto, todo o corpo cresce por igual, né? Porque as 3 dimensões estão na mesma ordem de grandeza. Então, a variação de volume é igual à variação, ao volume inicial vezes o coeficiente de volumétrico, né? O coeficiente de dilatação volumétrico pela variação da temperatura. Então, aqui a gente tem um outro exemplo, né? Então, eu vou acompanhar aqui, ó. Eu pego o volume inicial, veja, um cubo de aço, um tarugo, né, de 0,1 metro. 0,1 metro é alguma coisa na ordem de 10 centímetros, né? Se eu não me engano. Deixa eu fazer a conta aqui. 0,1, 100 vezes dá 10 centímetros. Então, na régua aí, 10 centímetros é mais ou menos isso aqui, ó, onde eu estou com o dedo, ó, dedão, né? Aqui. Então, esse 10 por 10 por 10 é um cubo 10 por 10. Nas 3 dimensões. Ele está congelado no laboratório a menos 100 graus Celsius, e aí a gente passa para 20 graus, e ele quer saber quanto ele terá dilatado, né? Ou, porque ele vai crescer, está muito gelado, vai crescer. Então, aqui, facinho, né? Foi dado o coeficiente de dilatação linear do aço, que é o alfa, e aí a gente tem que multiplicar ele por 3, né? Multiplicar por 3 aqui. Então, por isso, e aqui o volume é pegar 0,10, que é a altura, 0,10, que é a base, 0,10, que é a profundidade, né? Porque um corpo tridimensional tem 3 dimensões. Então, por isso que é 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1, porque é um cubo, né? Subentende-se que os 3 lados são iguais. Então, aqui, nesse parênteses, estou calculando o volume do cubo, né? Aqui eu estou calculando o gama, que é 3 vezes o alfa, né? O valor de alfa é 11,10 a menos 6, declarado aqui em cima, multiplicado pela variação de temperatura. Mas observe que aqui já era negativa essa temperatura aqui, era menos 100, por isso que é menos, na fórmula, menos 100, que é da temperatura negativa. Então, menos com menos dá mais e acaba dando uma variação térmica de 120. Se você multiplicar
0,1 vezes 0,1 vezes 0,1 dá 0,001. Vezes esse 3, 10 a 11, ó, 3 vezes 11 dá 33, 10 a menos 6. Aí multiplica por 0,01 e depois multiplica por 120. Você vai chegar ao número 3,96, mantido a base 10 a menos 6 de metro cúbico. Foi essa variação de volume que ele teve, tá bom? Então aqui tem uma lista de exercícios para vocês estarem me entregando, tá bom? E aguardo o trabalhinho de vocês, tá? Tá legal? São 4 exercícios aí para vocês estarem respondendo. Indiquem sempre a resolução, a não ser esses que são teóricos, né? Mas esses que têm cálculo, sempre indiquem a resolução. Tá bom, pessoal? Muito bem. Então é isso aí. Por hoje, vamos ficar por aqui. Obrigado, bons estudos e até mais.